Olá pessoal, e continuando o tema de análise combinatória, hoje nós vamos falar sobre combinação simples. E já de cara uma informação que é importante. A gente já falou sobre permutação em um dos vídeos, a gente já falou de arranjo em outro vídeo, e todos eles a ordem importava, ou seja, a ordem dos elementos que eu faço, aquele conjunto, né, de elementos, importa. Então A, B, C era diferente de C, B, A. Em combinação, não. Em combinação, a ordem não importa. Então, é como se eu pegasse aqueles elementos, independente de ser ABC ou BCA ou CBA, não interessa. Isso conta com uma vez só, porque aqueles elementos, eu peguei aqueles elementos. Então, eu quero saber o número de combinações, né? E isso muda um pouco todo o processo que a gente vai trabalhar, tá bom? Então, vamos ao tema? Esse é o canal Matemática com Anjo Barro, aqui professor Antônio José. Então, vamos lá. Vamos começar, como a gente sempre fez, com exemplos e usando o princípio fundamental da contagem, ou seja, principalmente o princípio multiplicativo. Eu não vou usar de cara a fórmula, mas a gente vai chegar até ela, vocês vão ver, porque é interessante vocês conhecerem a mecânica. Vamos lá. Eu tenho uma comissão a ser formada com 3 pessoas, porém o total de pessoas que eu tenho, meu N, vamos dizer assim, são 10 pessoas. Então, no total, eu tenho 10 pessoas e eu quero formar uma comissão de 3 pessoas. Eu estou usando as letras N e P porque normalmente são as que são utilizadas na fórmula, mas poderia ser A, B, P de pessoas, C de comissão, tá? 10 pessoas, eu quero formar comissões de 3 pessoas. Como eu quero formar comissão, eu não estou especificando se uma é presidente, outra é vice, outra é secretário. Não, eu estou pegando 3, então não importa a ordem que eu as pego. Isso não importa. Então, como é que a gente faz? Vamos pensar um pouco de quando a gente fez permutação, quando a gente fez arranjo, para chegar em combinação. Vamos lá do básico. Eu posso ordenar, se fosse ordenar, eu posso ordenar essas 10 pessoas sem problema, concorda? Se fosse para ordenar. Então, eu teria aqui. E de quantas formas eu poderia ordenar? Aqui eu poderia escolher qualquer uma das 10 pessoas. Como eu já escolhi uma das 10 aqui, eu só posso escolher uma das 9 que restam. A gente já viu isso nos vídeos anteriores. E a gente vai chegar à conclusão que isso aqui, pelo princípio multiplicativo, que a gente faz depois no final, vai dar 10 fatorial. Então, eu tenho 10 fatorial formas de ordenar essas pessoas aqui. Só que para mim, só me interessam essas 3 primeiras. A gente falou nisso para o caso de arranjo, por exemplo, arranjo simples. Então, o que é que a gente fazia? Todas essas partes aqui, todas essas pessoas que estão aqui, não importa a ordem que elas estão, não vai importar, porque elas não estão sendo escolhidas. Então, como não estão sendo escolhidas, pensando aí na ideia do arranjo, eu tenho que tirar essas 7 fatorial repetições. Essas 7 pessoas aqui poderiam estar em qualquer ordem. Então, para uma certa combinação, eu tenho 7 fatorial possibilidades. Para outra combinação, para outro arranjo, 7 fatorial repetições. Para outro arranjo, 7 fatorial repetições. Então, para ter só aquele número de arranjos, eu tenho que dividir por 7 fatorial. Então, já tenho uma questão aqui. Se fosse arranjo, usando aqui arranjo de N, no caso arranjo de 10, 3 a 3, eu teria que são os 10 fatorial, ou seja, todas as permutações possíveis, e depois elimino as repetições do que não interessa. Divide por 7 fatorial. Só que agora, como eu estou falando de combinação, a ordem aqui também não interessa. Então eu preciso tirar essas repetições. Então eu preciso tirar essas 3 fatorial repetições. Para tirar essas 3 fatorial repetições, o que é que eu tenho que fazer? É a combinação de 10 elementos 3 a 3, vai ser o 10 fatorial sobre o 7 fatorial, que eu já tinha aqui, dividido pelo 3 fatorial. Então, não usei fórmula nenhuma e eu resolvi. É só calcular isso aqui que a gente vai achar. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, a gente vai até aqui, divide por 7 fatorial, para ser fácil de cortar, vezes 3 fatorial é melhor abrir, 3 vezes 2 vezes 1, ok? Corta aqui, esse
3 pode simplificar com esse 9, fica 3 aqui. Esse 2 pode simplificar com esse 8, dá 4, fica aqui. 3 vezes 4, 12, vezes 10, 120 comissões possíveis que eu posso formar de 3 pessoas dentro de um universo de 10 pessoas do qual eu vou escolher. E aí, da onde vem a fórmula? Exatamente disso, ó. Esse 10 fatorial é o n que eu faço no início. Eu pego todas as permutações possíveis. Então, isso aqui, nesse caso, né? Aqui vai dar n fatorial. Então, indo para a fórmula, combinações de n pessoas P a P, ou seja, eu pego uma comissão de P pessoas, é n fatorial, ou seja, o total de pessoas, dividido pelo restante, fora as pessoas. Então, aqui eu tenho 10 menos as 3, ou seja, eu tenho n menos P, o total menos o número de pessoas, pegar aquelas que tinham sido, não vão ser escolhidas, fatorial. E aqui é justamente o número de pessoas, ou seja, P, fatorial. Então está aqui a fórmula que a gente resolveu antes sem a fórmula. Está aqui ela. Tanto faz n menos p fatorial vezes p fatorial, como o resto aqui. A multiplicação aqui embaixo é comutativa. Tá bom? É uma fórmula que vale a pena decorar? É. Mas tenha sempre em mente que você consiga resolver e tenha entendido a mecânica da questão, tá? Quando a gente for falar depois no outro vídeo de combinação com repetição, essa fórmula eu já não acho tão legal decorar, não. Eu acho melhor decorar o raciocínio, assim, saber o raciocínio. Beleza? Vamos para mais um exemplo, para fixar bem? A famosa e inigualável Mega Sena. Na Mega Sena você tem 60 números, 60 dezenas, né, que a gente chama, e o sorteio lá, ele sorteia 6. Esse é o exemplo da Mega Sena. 6 sorteadas. Ok? Então, como é que eu faria? Eu tenho 60 números e deles eu vou escolher 6. Como é que eu faço? Combinações de 60 elementos, 6 a 6. Em vez de usar a fórmula direto, vamos raciocinar e a gente vai fazendo. Primeiro, imagina, vai fazer a permutação possível de todas essas dezenas. De quantas formas possíveis elas poderiam ser permutadas, considerando todas elas. 60 fatorial formas. Só que eu tenho que descontar as repetições das 54, 60 menos 6, 54, das 54 que eu não vou pegar. Então não interessa a ordem nenhuma delas, eu não quero, não vou utilizar elas. Então eu tenho que dividir por 54 fatorial. E depois as 6, também não interessa se ele sorteou primeiro a dezena 5, depois a dezena 9, depois a dezena 30, ou se ele sorteou primeiro a dezena 30, depois a 9. Não interessa a ordem. Aqueles números sorteados é que serão os ganhadores. Então eu também tenho que eliminar as repetições daqui, vezes 6 fatorial. Mesma coisa, 60 vezes 59, vezes 58, vezes 57, vezes 56, vezes 55, vezes 54 fatorial. Sobre 54 fatorial, vezes 6 fatorial, que é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ok? 54 fatorial foi embora. Aí sobra isso aí tudo para fazer a conta. Eu não vou fazer a conta, mas eu já vou dizer para vocês que isso aí dá 50 milhões. Então aquele número que o pessoal fala, 1 em 50 milhões de chances, é daqui que sai. 63.860, é isso? Isso aí. Então, eu tenho 50 milhões, 63.860 possibilidades de pegar 6 números. Aí, quem acerta é porque ele acertou uma em 50 milhões e tal de combinações. Beleza? Agora, uma curiosidade ainda da Mega Sena. Eu vou ver se dá para fazer aqui, se não der, eu apago lá em cima, tá? Outra curiosidade da Mega Sena. Se o cara jogar um cartão com 10 dezenas, você sabe que pode, no outro dia eu andei vendo que pode até 20 dezenas, se não me engano. Deixa eu mostrar até aqui a tabela. Essa tabela aqui tem justamente o quanto eu pago, né, para cada possibilidade de combinações, né, para cada quantidade de dezenas. Um cartão de 10 dezenas
Na realidade, o que é que eu preciso saber? Nesse cartão de 10 dezenas, quantos jogos de 6 eu posso fazer? Então, desse universo de 10 dezenas que eu peguei, quantas cenas estão ali dentro? E é por isso que o preço é de acordo com o número de cenas, porque é como se eu estivesse com esse cartão de 10 dezenas jogando X combinações de 6. Então, o preço é proporcional. Tanto faz eu jogar dentro daquele universo de 10 dezenas todas aquelas combinações, como jogar só o cartão, eu vou pagar a mesma coisa, porque o número de cenas que estão ali dentro é igual. Então, como é que eu faço isso? É justamente combinação de 10 elementos, 6 a 6. Então, eu pego todos os 10, permuto, 10 fatorial. Pego os que eu não estou utilizando, 4 fatorial, para dividir as repetições dos que eu não estou utilizando. E dos que eu peguei, né, de cada vez, aqueles 6 eu também não me interessa a ordem, então é 6 fatorial. Isso aqui dá 10, 9, 8, 7, 6 fatorial sobre 6 fatorial vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Cortou o 6 fatorial com 6 fatorial. Aqui o 2 com 4 e o 8 vão embora. Aqui o 9 se transforma em 3, cortando com esse 3. 3 vezes 7, 21, 210. Quando vocês forem ver na tabela, vou botar a tabela de novo aqui, vocês veem que o preço do cartão de 10 dezenas é justamente 210 vezes o preço do cartão de 6, por causa disso aqui. Aí vocês podem fazer para todas as outras possibilidades, tá bom? E no próximo vídeo eu vou estar falando sobre combinação com repetição. Talvez eu faça um vídeo de exercício no meio, né, que vai aí, e para vocês serem avisados desses vídeos, que vocês possam se inscrever e ativar a notificação, tá bom? Curtam o vídeo, caso vocês tenham gostado, comentem e compartilhem com várias pessoas, tá legal? Um grande abraço!